paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos então para o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo ele tem uma característica muito importante, porque é característica do exercício de fato do ministério de Jesus, né? Nós vamos ver que antes dele iniciar, ele passa por provações, e essas provações, elas são provações que são de origem divina, o que vai nos ensinar muitas coisas, que muitas das provações que nós passamos na nossa vida são justamente da parte de Deus. Provações, não tentações. É importante que mais no futuro nós vamos aprender a diferença de um e de outro e a tênue diferença entre o que há em um e no outro. Mas isso é para um estudo mais avançado. É um estudo mais adiante. Nós vamos então começar a falar agora, depois do batismo de João, que é o batismo de Jesus, que acontece no capítulo 3, do Evangelho de Mateus, onde a Trindade se manifesta. E aí, durante esse período, começam a acontecer situações na vida de Jesus. E a primeira de todas elas é que será narrada a partir de agora, no capítulo 4 de Mateus, onde nós vamos ver algo muito importante. Fala exatamente do que? Da tentação no deserto e o início do ministério de Jesus. Nesse capítulo nós vamos falar também sobre os pilares do ministério de Jesus, a chamada de Pedro e algumas outras informações que são pertinentes e fundamentais para o entendimento da Bíblia toda. Então versículo 1 e 2 fala assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Observe uma coisa. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito. E esse Espírito que está aqui é o Espírito com E maiúsculo, né? Quando a Bíblia se refere a Espírito com E maiúsculo, se refere a Espírito Santo. Espírito Santo. Então, quando você está lendo a Bíblia, quiser identificar de que Espírito a Bíblia está falando, preste atenção nesse detalhe, né? Então, a primeira letra da palavra Espírito, se ela tiver em E maiúsculo, significa dizer que esse Espírito que está atuando é o Espírito Santo, né? Vários exemplos você vai ver ao longo do estudo da Bíblia, aonde surge inclusive a palavra Espírito com E maiúsculo e Espírito com E minúsculo na mesma frase, onde o Espírito com E minúsculo ele pode significar um espírito imundo, como simplesmente o espírito do homem. É o espírito do homem. E nós vamos ver ainda nesse estudo como identificar as coisas espirituais na vida do homem e como diferenciar da alma do homem, porque isso tem tudo a ver com a tentação que Jesus Cristo passou, sofreu. Porque essa tentação ela foi uma provação na integralidade de Cristo. Por quê, queridos? Cristo ele estava aqui na terra 100% homem. Não que ele tenha perdido a deidade dele ou a divindade dele, não. Ele continuava tendo todas as prerrogativas, mas em um texto da Bíblia mais adiante em Filipenses, diz que ele abriu mão dessa divindade enquanto esteve aqui na terra. Ele esteve aqui como homem, caminhando como homem, não perdendo a sua identidade, não perdendo a sua condição, mas caminhando como homem. E como homem ele precisava ensinar toda a humanidade como era a visão divina, o comportamento divino, o relacionamento do homem para com Deus, que um homem deveria tê-lo como alvo. É por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Cristo, como homem, ele precisava passear, andar, exercer o seu ministério como homem aqui na terra para ser o modelo, o padrão de como um homem deve ser. Então ele tinha que passar pelas tentações que um homem passa. E aqui, nesse texto, em particular, fala dos níveis de tentação, que nós já vamos ver aqui daqui a pouco.
Então a primeira coisa que a Bíblia fala é que ele jejuou durante 40 noites e teve fome. 40 dias e 40 noites. E teve fome. É importante essa frase aqui, essa palavra que teve fome, porque a Bíblia não usa o termo teve fome e sede, e simplesmente fome. Por quê? Porque a possibilidade dele ter bebido água é grande. Já que ele estava em um corpo físico como o nosso, um corpo que perecia, esse corpo que nasceu como criança e cresceu até a idade adulta, quando ele já se encontrava aí com 30 anos, isso tem um significado importante porque o corpo dele era um corpo que perecia antes da ressurreição, era um corpo igual ao nosso. Então era um corpo que estava sujeito a todas as influências malignas daqui do mundo, né? que pode gerar enfermidades, doenças, fraquezas, fragilidades, né? Inclusive fome. Mas ele não teve sede, o que é um indicativo de que Jesus bebeu água dentro desse período. Não há uma indicação que sim e nem que não. Porém, essa afirmação de teve fome, ela deixa entender isso. E a gente sabe que, biologicamente falando, em função do corpo do homem ser constituído em quase 70% de água, ele não suportaria o corpo físico normal. Eu não estou falando aqui de Jesus especificamente, mas o corpo físico não suportaria 40 dias sem a ingestão de água. Entretanto, 40 dias sem a ingestão de alimento o corpo suporta. E o jejum, nós vamos um dia, ainda mais adiante, daqui a pouco nas próximas aulas, falar um pouco mais sobre o jejum. O jejum ele tem uma função que é justamente do fortalecimento espiritual e uma aproximação de Deus. Não vou entrar em detalhes ainda aqui sobre isso, porque haverá uma aula mais específica sobre isso. Porém, o que é notado nesse texto é que Jesus teve fome. E ao ter fome, naturalmente não deve ter sido pouca fome, 40 dias sem comer, ele estava frágil nessa área. E a Bíblia fala que ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E naturalmente que o diabo faria logo essa tentação no primeiro nível, do capítulo 3 ao versículo 11, fala disso. Então, a primeira tentação foi a tentação no corpo. Essa tentação, ela relata a oferta que o diabo fez, justamente mesclando, olha só, a divindade de Cristo com a sua humanidade. Quando o diabo ele desafia praticamente Jesus, né, quando ele diz assim que se ele era o filho de Deus, olha só, apela para deidade. Se tu és filho de Deus, a Bíblia fala assim, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha poder para isso? Tinha. Certo? Ele era o filho de Deus? Era, mas ele estava ali como homem. E ele precisava ensinar ao homem como viver. Então era ao homem como suportar as tentações no corpo, as tentações na carne. São as tentações. Quais são as tentações na carne? As tentações sexuais, as tentações alimentícias mesmo, propriamente dito. Sabe-se que existem alimentos que fazem mal. Evitar a glutonaria, a comida em excesso. Então essas são as tentações. E sem falar que quando você deixa que a fome ela supere o seu entendimento e o seu relacionamento com Deus, a tendência é pecar. E aí Jesus ele dá uma resposta que é baseada no ensino do Antigo Testamento. Por quê? O Novo Testamento estava sendo escrito e toda a Bíblia ela tem a mesma origem e tem a mesma inspiração. E até ali a Bíblia ela tinha uma interpretação baseada
dos princípios judaicos. Então Jesus ele traz um texto que está em Deuteronômio capítulo 8, onde ele diz assim, ó, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Né? Ou seja, mais importante do que o pão é a palavra que procede da boca de Deus. Isso também é uma recuperação de um princípio que o homem perdeu lá no Éden, quando ele deixou de atender à palavra que saía da boca de Deus, quando Eva deixou de obedecer a Deus, ou seja, a palavra que saía da boca de Deus era: deste fruto não comereis. A palavra que a serpente deu para Eva na época foi: coma do fruto. Ou seja, uma coisa se conecta com a outra. Né? Então, a obediência à palavra vem antes da obediência à necessidade, porque a palavra tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda tentação, o segundo nível, a Bíblia fala aí, versículo 3 e 4, que diz assim, ó, o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Não, perdão, vamos passar adiante que nós já lemos isso. Então agora vamos falar sobre a tentação da alma. Então esse é o segundo nível de tentação que o diabo impôs para Cristo. Né? Essa foi o segundo aspecto da ação de Satanás contra Jesus, que era o que? A tentação no nível da alma, um nível intermediário. Nós vamos ver isso daqui a pouco, como é que funciona isso. Então vamos lá. Então a Bíblia fala assim, versículo 5 ao 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor Deus. Esse nível de tentação, ele é no nível da alma, por quê? Porque ele apela para a razão, para a mentalidade, para pensamento, para a decisão de Cristo. Olha só, o que é que o diabo diz ali? Olha, vai lá e age com irresponsabilidade, né? E coloque essa irresponsabilidade nas mãos de Deus, que Deus resolve. Né? Então, quantas vezes as pessoas elas são tentadas a gastar mais do que ganham, a comer mais do que precisa, a falar palavras ou ser agredida ou agredir outras pessoas quando elas têm a opção de não agredir por algum tipo de ofensa, por algum tipo de situação. Então isso se assemelha a esse tipo de tentação, né? Aquela tentação no qual você é seduzido, né? pela fragilidade da sua emoção. Né? Então, sabe-se hoje, eu não vou entrar nesse detalhe, mas que, por exemplo, as compras elas são motivadas, né, pela emoção. As empresas de publicidade trabalham a emoção das pessoas para que elas passem a comprar. Né? E isso é uma atuação direta na alma. É uma atuação direta na alma. Por isso as pessoas se endividam, as pessoas deixam de dar o dízimo, as pessoas se encalacram no cartão de crédito e depois ficam pedindo a Deus para resolver o problema. Né? Isso é só para que vocês possam compreender a amplitude dessa aplicação. Então, por exemplo, você vai passar numa rua que você sabe que é perigosa, que você tem certeza absoluta que ali é um risco você ter que atravessar quando tem uma passarela. Você vai passar por baixo e vai confiar que Deus vai frear os carros? Não. Então, isso daqui é um apelo à razão. Né? A tentação na alma é uma tentação no nível, certo, da razão, aonde o ser humano que ele tem a possibilidade da razão, ele deve pensar antes de agir. Para quê? Para não colocar Deus à prova. Ou seja, Deus ele dá a responsabilidade, ele dá o seu direito de escolha. Esse texto que está no Salmo 91, citado por Satanás, e o texto que Jesus cita está no livro de Números, né? Esse que está no Salmo 91, que é um salmo inclusive muito usado para batalha espiritual, que os crentes usam bastante, né?
e nós vamos estudá-lo também nesse estudo, né, no Bíblia Sem Mistérios, no momento correto. Talvez ele já esteja disponível aí, a depender do tempo que você está pegando esse estudo. Ele fala em situações de livramento, onde a sua vontade não está envolvida. Então Deus ele dá ordem aos anjos a seu respeito para te proteger e não para te segurar nos atos irresponsáveis. Então, as ações racionais e emocionais e de vontade própria, volitiva, isso tudo são ações da alma. E o terceiro nível de tentação é a tentação do espírito. O texto diz assim, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. Bom, aqui já fala do nível mais profundo, né, de tentação, que é quando você é tentado a trocar Deus pelo poder, Deus pelo mundo, quando é mais importante o mundo do que o próprio Deus, a ponto de você, inclusive com isso, entregar a sua adoração a outros seres, a outros deuses. No caso aqui é o próprio diabo. É nesse versículo que vem o trecho de vender a alma para o diabo. As pessoas que utilizam isso, porque em troca das coisas desse mundo, em troca das coisas desse mundo, eles prestam adoração a qualquer coisa, porque a adoração é exatamente esse relacionamento estabelecido de você entregar a Deus a sua vida, o seu sacrifício, reconhecendo quem Ele é. Quando você prefere entregar a sua vida às coisas desse mundo, aos poderes desse mundo, e adorar qualquer coisa ou qualquer pessoa que surgir por conta disso, então você infringe uma ordem espiritual. Uma ordem espiritual. Nós vamos ver isso, quais são esses três níveis, para que a gente possa identificar nas nossas vidas, né? Então vamos lá. O primeiro nível é o corpo, adoração no corpo, onde a tentação ela vem justamente na carne. A carne é formada por carne, sangue e ossos, então a tentação na carne é a tentação pelos pecados sexuais, é a tentação pelos vícios, efetivamente, de álcool, tabagismo, de coisas desse tipo. O segundo nível de tentação é a tentação na alma, onde ela afeta diretamente a sua vontade, a sua mente e as suas emoções. Então, qualquer descontrole que você tenha mental, qualquer descontrole que você tenha que o leve a endividar-se, a comprar mais do que o que pode, de uma certa forma agir com agressividade, se irritar, perda de paciência, tudo isso são coisas que fazem parte dessa situação. Então, alguém te tentar, uma mulher estranha seduzir, ou um homem estranho seduzir uma mulher, a mesma coisa, a tentação pelo dinheiro, pela corrupção financeira, tudo isso está nesse nível aqui, nesse nível. E entrando para o terceiro nível, que é o nível do espírito. Na verdade, elas são no nível, elas trabalham separadas e conjuntas ao mesmo tempo, até chegar até o espírito. Ele passou pelo corpo e pela alma. Se você já repele na alma, ainda corre o risco de ser atingido no espírito. Se você repele no espírito, corre o risco de chegar até o último nível, que é o nível do espírito, que tem a ver com a adoração, a comunhão e a consciência. Então, quando você supera, por exemplo,
As pessoas que se corrompem por dinheiro e já são ricas, milionárias, elas não têm necessidades físicas, mas em compensação as suas mentes, vontades e emoções estão turbadas e elas rompem com a própria adoração a Deus, com a própria comunhão com Deus, porque quando você peca, você perde a comunhão com Deus e a sua consciência fica cega, né? A sua consciência fica cega. Então esses aí são os 3 níveis de tentação. Era algo que Jesus precisava passar para poder iniciar o seu ministério, algo que ele como homem deveria passar primeiro, né? Não que ele não tivesse capacidade, porque há trechos da Bíblia, há um trecho em 1 Coríntios, lá no capítulo 6, que diz que Deus não nos dá prova que nós não possamos suportar, né? Então, esse é um aspecto importante. E segundo, porque ele está ensinando para a gente, né? Ensinando para a gente como superar. Então aí vamos lá, vamos continuar agora para a parte seguinte. A Bíblia fala aí que Jesus ouve que João ele foi preso, né? Que ele estava de acordo com preso, e já estava preso, e há um cumprimento profético nisso daí, né? Quando diz assim, olha só o texto: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou a Galiléia, saindo de Nazaré, e foi viver em Cafarnaum, que ficava no mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, porque o reino de Deus dos céus está próximo. Então aqui existe um cumprimento profético, né? O Isaías, ele profetizou esse momento, que Jesus iniciaria seu ministério justamente ali na terra de Naftali, certo? Jesus de fato começou a pregar. Observe isso com clareza. Ele começou a pregar sobre a chegada do reino dos céus depois que ele superou a tentação do diabo, ou as tentações do diabo, os 3 níveis. Então ele tinha que passar por aquela provação. O que significa dizer, irmãos, que toda pessoa que quer chegar ao ministério, para exercer o ministério, se você sente o chamado de Deus, vai ter momentos de provação na sua vida. E você precisa aprender com Jesus a superar essas provações, a passar por essas provações. E essas provações são dos 3 níveis, e a partir do que eu ensinei aqui, do que a Bíblia ensina na verdade, não eu, mas o que a Bíblia ensina aqui na verdade, é preciso que você efetue, execute, exercite em seu ministério. E aí quando ele ouve que João, observe, porque João precisava começar o início da pregação e Jesus dá continuidade, porque era profético isso. Mas Jesus também passaria pelas etapas que ele precisava passar: batismo e discipulado, entre aspas, né? Ou discipulado e batismo, preparação para o ministério. Então ele aí é lançado no ministério, e aí ele inicia o ministério dele. E nesse ministério, justamente nessa hora aí, o primeiro discípulo dele surge, que é Pedro. Pedro aparece ali entre o capítulo 18 e 22, olha o que a Bíblia fala. Diz assim, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, o irmão, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram, indo adiante. E viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou a eles e, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Na verdade, aqui foram 4 discípulos de um período bem rápido, né? 2 irmãos, o primeiro Simão, depois ele mudou o nome para Pedro, mas o nome dele inicialmente é Simão, e nós vamos ver que isso tem um significado. O outro irmão era André. A Bíblia fala que eles lançavam redes ao mar e eles eram pescadores. Aí Jesus chama eles e diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Essa é uma lição importante e uma
e um apontamento fundamental para seu chamado, para a sua vida ministerial. Se você está ouvindo aqui, você tem desejo de servir a Deus no ministério, eu acredito que sim, né? Então observe o que é que esse texto diz. A Bíblia fala que Jesus não tiraria ele das suas capacidades, das suas habilidades. Ou seja, porque que eles eram preparados para pesca, eles conheciam a habilidade da pesca. Eles sabiam das estratégias de pesca, eles sabiam como pescar. Mas o que é que Jesus faria? A única coisa que Jesus faria era mudar o seu foco. O foco sairia das coisas do mundo, do peixe, e passaria a ser as pessoas. Mas as habilidades continuariam sendo as mesmas, né? As capacidades continuariam sendo as mesmas. O que é que isso quer dizer? Que na sua vida, no seu ministério, Deus vai te usar naquilo que Ele te capacitou. Deus vai te usar nas suas habilidades, nas suas experiências, nas suas vivências, no seu dia a dia. Vai te usar naquilo que Ele for ao longo da vida te equipando, né? Então, assim, toda experiência que a gente vive na nossa vida, essa experiência tem como propósito gerar, formar a pessoa que Deus quer que nós sejamos para exercer o ministério que Ele tem para as nossas vidas. Então aqui primeiro Pedro e André, né? E isso aqui se cumpre em Pedro. No livro de Atos nós vamos ver quando na sua primeira mensagem foram 5.000 batizados, 5.000 conversões de uma vez, né? A primeira vez que Pedro pregou publicamente. Aí a Bíblia fala aqui que naquele mesmo instante eles deixaram tudo. Por quê? Porque quando Deus nos chama, irmão, a gente não tem que olhar para trás não, tem que seguir. Quando Jesus chama a gente, nada de ficar olhando para trás, nada de ficar perdendo tempo. Você tem recebido o chamado de Cristo? Vai logo. Eu, quando recebi o chamado de Cristo, eu tinha cerca de 2 anos apenas de batizado, e eu já entrei no seminário para estudar, para poder exercer o meu chamado no Senhor. Em 4 anos eu já era dirigente de congregação, praticamente como um novo convertido na visão de alguns, mas que já tinha um conhecimento bíblico pelo estudo que eu gostava de exercer. Mas muita coisa, o ministério foi me talhando, me preparando. A Bíblia fala desse mesmo trecho, que aí aparecem quem? Tiago, olha só, Tiago e João. Tiago e João. Esse João é o segundo João, ou João evangelista, que surge na Bíblia. É o mesmo João que escreveu o Evangelho, o Evangelho segundo João, e é o mesmo João que escreveu as epístolas, 1º, 2º e 3º, e o livro de Apocalipse. Então aqui está. E esse Tiago é o Tiago que nós vamos ver também, que ele foi o primeiro de todos os mártires após a ascensão de Cristo, né? Então eles também estavam no barco preparando suas redes, e eles trabalhavam costurando redes, né? Eles faziam serviço auxiliar ao ministério, eles faziam um serviço auxiliar na pesca, o que também é um indicativo, porque João, ele era uma espécie de um articulador, uma pessoa que estava sempre junto com as outras num relacionamento e fazendo essa expressão auxiliar ao ministério de Cristo. Continuando, aqui nós vamos falar sobre os 3 pilares do ministério de Cristo. Como ele exercia o seu ministério, que era ensinando, pregando e curando. Então vamos ver o versículo que diz isso. Foi por toda a Galileia, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Notícias sobre ele se espalhavam em toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões os seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, na região e na região do outro lado do Jordão. Então, essa é uma importante constatação. Todo ministério ele precisa ter essas 3 bases, esses 3 pilares. Primeiro pilar, ensino. Então, para ter ensino, precisa ter
conhecimento. Então, conhecimento é fundamental. O que você está fazendo aqui hoje é importantíssimo. O segundo pilar é pregação ou proclamação, é o querigma. A pregação, ela difere no ensino, porque a pregação, ela proclama o evangelho, ou seja, ela expõe o evangelho de uma forma direta para as pessoas, conclamando as pessoas à audiência do evangelho, a ouvir o evangelho e dentro do processo de audiência a ter as suas vidas transformadas pelo evangelho. O ensino em si, ele trabalha de uma forma didática, como nós estamos falando aqui, né? A pregação, ela traz uma forma de exposição com concordância, com temática voltada para algo específico que Deus quer falar com o seu povo, né? E essa pregação, ela deve ter sempre como foco as boas novas do reino. Então, não é somente você pregar a Bíblia, muitas vezes até se prega o juízo, se prega as palavras de ajuste, de conserto quando se fala, mas sempre como foco as boas novas do reino, sempre como destino final, objetivo final, deixar claro as boas novas do reino. E o terceiro pilar é o pilar da cura, porque essas são ações no corpo da pessoa. Então, amados, essas três ações, elas também preenchem as três necessidades da tricotomia humana, né? A mente, através do ensino, a pregação, o espírito, através da pregação, e o corpo, através da cura. Então, sempre o objetivo, da mesma forma como Satanás lá atrás, o diabo lá atrás, tentou Cristo nos três níveis, né? No espírito, na alma e no corpo, a pregação também busca atingir o homem nos três níveis, no espírito, na alma e no corpo. O ministério visa sempre isso, atingir, trazer os três níveis de ação para uma restauração integral. Nós vimos esse princípio, nós veremos esse princípio também mais adiante nas orações e tudo mais. Ok? Então assim a gente termina essa aula, né? Terminamos essa aula com esse trecho do versículo 25, que diz o seguinte: grandes multidões seguiam vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e região do outro lado do Jordão. O que é que isso quer dizer, amados? Mesmo sendo um tempo onde a comunicação era difícil, onde não havia internet, não havia televisão, não havia rádio, não havia jornal, não havia absolutamente nada, o poder da mensagem de Cristo, ela alcançou, ela chegou nas regiões longínquas e todos iam ver Jesus justamente pelos três pilares da sua pregação, ensino, ou do seu ministério: ensino, pregação e cura, né? Que você exercite isso se um dia você for chamado para o ministério, ou se já estiver exercendo esse ministério, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, que já deve estar disponível aí para você.